Eu vivo para o teu louvor, para tua glória, para tua glória, para tua glória, ó Deus, eu vivo ao teu louvor, pra tua glória. Estive agora não me lembro se foram 29 dias ou 31 dias no Japão. E o Senhor me alimentou muito através dessa canção. Um medo muito grande de não voltar. Já senti aquele medo. Lá junto com Alisson e Débora também. Mas o Senhor me consolou, ministrando ao meu coração. Nós pertencemos a Ele, somos dele. Em Cristo Jesus fomos predestinados para Ele. Amém? Nossa vida só tem sentido nele, se vivermos para Ele, para o louvor da glória dele. Isso explica um vazio que muitas vezes pessoas até no meio da igreja andam sentindo. Esse vazio, essa interrogação, o suspense que de vez em quando se levanta, é sinal de que precisamos voltar os olhos para o Pai, correr para seus braços, sentar no seu colo, para nos encontrarmos novamente com a razão da nossa existência, a razão da nossa vida. Nesses últimos meses, o Senhor tem nos levado aos fundamentos, a uma revisão da vida, da obra do Senhor Jesus Cristo. Interessante que mais de um ano mesmo, e mais de 50%, para não dizer 80%, do que temos compartilhado em todo lugar que temos ido, é sobre este assunto, sobre Jesus, um assunto que você conhece muito bem. 1 Coríntios 3, verso 10, Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, e esse fundamento é Jesus. É sobre Jesus que eu, que você, que nós estamos sendo construídos, estamos sendo edificados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amo a passagem de Colossenses 3,16, quando Paulo diz que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em cada um de nós. Quando ele fala sobre a palavra de Cristo, nos fala sobre uma palavra específica, apesar de simples, mas de indiscutível e radical importância para a nutrição, para o fortalecimento, para a revelação das nossas vidas, daquilo que Deus deseja, na verdade, revelar a cada um de nós. Efésios 3, Paulo diz que Cristo deve habitar em nossos corações pela fé. A pessoa do Senhor Jesus Cristo habitando nos nossos corações pela fé. Eu tenho corrido atrás destas coisas nesses últimos dias, últimos meses, um pouquinho mais de um ano, porque eu creio que Jesus, de fato, é a razão de tudo. É o centro
de todas as coisas. Deus, o Pai, aponta para Ele. O Santo Espírito também nos conduz a Ele. Nos faz lembrar da Sua palavra, nos dá uma revelação mais nítida, mais clara dessa pessoa maravilhosa, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Todos nós fomos fundamentados nas verdades bíblicas sobre Jesus, e eu quero rever isso com os meus irmãos, porque isso tem me alimentado tremendamente. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos a primeira verdade sobre Jesus, quando João começa a descrever que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é incrível. Nada existia. O Senhor já existia. E por meio dele todas as coisas vieram a existir. A palavra de Deus diz que as coisas visíveis, as invisíveis, as coisas quer sobre o céu, quer sobre a terra, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, absolutamente tudo subsiste. De vez em quando eu paro para meditar nessa passagem, para pensar na glória de Jesus. Precisamos meditar um pouquinho mais na glória dele, porque se não tomarmos cuidado, nós vamos atribuir ao Senhor algo tão pequeno, e ele é tão grande. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ser eterno, sempre existiu, como verbo, como a palavra, como a ação, a voz de comando que saía da boca de Deus e que trazia à existência todas as coisas. O universo foi criado por Ele. Aleluia, aleluia. Eu fui criado por Ele e para a sua glória. Era isso que eu sentia quando eu estava cantando. Eu vivo para o teu louvor. A razão da minha vida é o Senhor, é Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: a razão da minha vida é Jesus. Aleluia, aleluia. Ele criou todas as coisas, e é incrível como criou o homem, a sua imagem conforme sua semelhança. Eu não sou um acidente, nem simplesmente fruto da vontade de meu pai e de minha mãe. Saí do coração de Deus para ser quem eu sou, para a glória dele, para amá-lo, para reconhecê-lo, para viver em comunhão e intimidade contínua com ele, para ser iluminado face a face com ele, no contato com ele, ser transformado de glória em glória na mesma imagem. Ah, meus amados irmãos, eu gosto da passagem de Hebreus 2, o verso 10, que diz que Ele, o Senhor, é aquele por cuja causa e para quem todas as coisas existem. É algo muito grande, muito profundo, é algo maravilhoso. Tão grandioso quanto a eternidade de Jesus é o seu esvaziamento,
a sua humanidade, porque no verso 14 de João 1, as Escrituras afirmam que o Verbo, esse Verbo por meio do qual todas as coisas foram criadas, ele se tornou homem, se fez carne e habitou entre nós. Esses últimos dias eu reli um livro que achei um livro incrível, um livro muito antigo, que fala sobre Jesus, o Messias. 2 americanos escreveram esse livro muitos anos atrás. E eles falam sobre as profecias, como Deus antecipadamente, de uma forma gloriosa e detalhada, anunciou a vinda do seu Filho, séculos antes da manifestação de Jesus. Incrível, profecias que foram escritas 1400, 1700, 500 anos antes da manifestação do Verbo. Aleluia, de fato Deus outrora falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas Ele revelou o seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus assumiu a forma humana, se tornou homem, como eu e como você. Em Filipenses 2, Paulo vai descrevendo, dizendo que Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Quem confessa que Jesus veio em carne aqui, diga amém. Rapaz, eu estou de olho naquele relógio lá, ó. Agora eu olhei no meu. É 9h30, não é isso? É 9h30? É. Eu estava de olho ali. Deixa ele lá, vou olhar nesse aqui. Ele se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Uma versão que diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, não achou que deveria se apegar a isso, mas se esvaziou e se humilhou. Habitando nas alturas, ele desceu. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, se fez homem. E tabernaculou entre nós. 100% homem. O Filho do homem. Veio se identificar comigo, com você. Eu acho isso incrível. E acho isso maravilhoso. A capacidade que Jesus teve. O amor que o moveu. A coragem, a convicção, a obediência, a submissão ao projeto de Deus, à vontade do Pai. As Escrituras afirmam que Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dEle. Ai, Jesus. E nessa condição em que nós nos encontramos, Ele viveu uma vida perfeita, irrepreensível, sem pecado nenhum. 1 Pedro 2:22 diz que Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, mas Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado nenhum. Nenhum pecado, nenhum deslize, nenhuma falha, nenhum dolo, nenhuma malícia, nada. Plena e total santidade, pureza, perfeição. Uma vida de fato estressante, perseguida, cercada de muitas aflições, mas de total dependência de Deus, obediência ao Pai. Voluntariamente Jesus decidiu fazer a vontade de Deus, se encheu do Espírito Santo e viveu irrepreensivelmente diante de Deus, o Pai. Eu confesso que Jesus é santo, amém? Não porque era Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo. Você consegue compreender? Isso é simples, todos nós já sabemos.
Nós não podemos passar com vistas grossas nessas verdades. Precisamos aprender a saborear, a curtir, a meditar, a imaginar, a admirar a vida do Filho de Deus. Viveu em plena, em total santidade. Realizou tremenda obra. As Escrituras afirmam que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muitos milagres, prodígios, sinais, feitos incríveis, coisas nunca antes vistas nem ouvidas. Em determinado momento, diante das coisas que Jesus fazia, alguém gritou: nunca se viu em Israel. Coisas incríveis, coisas maravilhosas, abria os olhos aos cegos, curava leprosos, coxos, aleijados, ressuscitava mortos, expelia demônios, com graça, com autoridade, com sabedoria, com revelação, pregava o Evangelho, da sua boca extravasava a graça. As multidões, ao ouvirem Jesus, ficavam como que dominadas por ele. Ninguém jamais falou como este homem. Aleluia, aleluia. Coisas maravilhosas Jesus realizou, percorrendo cidades, povoados, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Deus ungiu. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E em unidade com a sua vida de santidade, o Espírito não encontrava barreira nenhuma para fluir, para agir, para se manifestar. Não havia iniquidade nenhuma, não havia pecado nenhum, era um canal liberado para o fluir de Deus. Era um Deus disfarçado? Não. João 5,19, ele disse: em verdade, aquele que não cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca. E ele disse de si mesmo: o filho de si mesmo nada pode fazer, senão aquilo que ver o Pai fazer. O Pai ama o Filho e lhe mostra as suas obras, e o Filho semelhantemente as faz ou reproduz. Na comunhão que ele tinha com Deus, o Pai mostrava as obras. Eu fico imaginando que Deus agendava os milagres, as coisas que Jesus realizava. Filho, hoje você vai ressuscitar um morto. Morto de 4 dias. Você nunca desconfiou? O Evangelho de João capítulo 11 diz que Jesus chega diante do túmulo, ergue os olhos aos céus. Aliás, um jeito engraçado, muito precioso de orar, sempre olhando para o céu. Quando multiplicou os pães, a mesma coisa, ergueu os olhos ao céu. Diga para quem está do seu lado: você precisa olhar mais para o céu. Aleluia! Mas aí ele ergue os olhos aos céus e diz assim: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eles conversaram antes. Me ouvistes. Falei isso por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Que comunhão. Um homem super ocupado. Diariamente, sei lá, uma média de 4.000, 5, 10.000 pessoas em volta dele. Sempre conseguia se retirar para lugares solitários para orar.
para buscar ao Pai. Sempre ligado, sempre no lugar certo, fazendo a coisa certa com a pessoa certa. Tudo certo na vida daquele homem, nada errado, nenhum equívoco, tudo redondinho, tudo certinho. Ele realizou grandes feitos, grandes coisas, na revelação que o Pai lhe deu no poder do Espírito Santo, com o qual foi ungido. Radicalizou sua obra morrendo pelos nossos pecados. As Escrituras dizem que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu comentei que o livro fala sobre as profecias, traz esse texto também, escrito mais ou menos entre 500 e 700 anos antes de Cristo. E é interessante que uma passagem que traz detalhes, traspassado, moído. O irmão chega a comentar que quando furaram o lado de Jesus, saiu sangue e água. Na perspectiva médica, ficou comprovado que literalmente o seu coração se arrebentou. Não teve culpa nenhuma, não tinha pecado nenhum. Foi pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelas nossas transgressões. As palavras utilizadas nessa passagem são muito fortes. Traspassado, moído, humilhado. Tomou a cruz no meu lugar, no teu lugar. Se fez maldito por nós. A mais cruel, mais vergonhosa execução. Na continuidade de Filipenses 2, verso 8, Paulo diz que ele tornou-se obediente, né? Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer tipo de morte. A morte reservada para bandidos, para criminosos, para malfeitores, revoltosos, as pessoas mais, terríveis que existiam. Você vê que 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ele morreu pelos nossos pecados. Ah, Jesus! Mas ao terceiro dia, com poder e grande glória, ele ressurgiu dentre os mortos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível fosse ele retido, dominado, agarrado por ela. Aleluia! Jesus recebeu o testemunho da sua santidade, da sua perfeição. Ao terceiro dia, com poder e glória, Deus trouxe novamente o seu Filho à vida, e ele está vivo. Aleluia! Eu conversei com ele hoje. Quantos conversaram com ele hoje? Eu acredito em Jesus. Eu conversei. Ele está vivo. Diga para quem está do seu lado: ele está vivo. Como é que ele se apresenta? Em Apocalipse ele diz: eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia! Quantos podem dar um brado de júbilo ao Senhor nessa noite? Está vivo! Está vivo! Aleluia! E não é uma coisa viva. Os discípulos ficaram olhando para ele, pensando que era um espírito, um fantasma, uma coisa assim. Ele disse: venham, toquem em mim, vejam que um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Carne e osso. Aleluia. Tem jeito até para a morte, porque ele é a primícia, amém? O primeiro da ressurreição. Quantos creem no Senhor Jesus?
Vira para quem está do seu lado e diga: seu problema acabou. Diga para o seu irmão: pode morrer em paz. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: agora você pode morrer em paz, porque não vai acabar. Aleluia! Amém ou não? Ele ressuscitou, Ele está vivo. Glória a Deus. Os anjos questionaram as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, como havia dito. Ele está vivo e vai aparecer para vocês. Pela fé temos visto o Senhor diariamente, amém, meus amados irmãos? Pela fé, Deus nos dá olhos para ver, olhos de fé para contemplar, aleluia, aquele que foi, eu não gosto de dizer que foi humilhado, eu gosto de dizer aquele que a si mesmo se humilhou, hoje está revestido de glória, aleluia. A boa notícia não para aí, porque além de ressuscitar dentre os mortos, Ele foi exaltado à mais alta posição. Jesus recebeu de Deus, o Pai, um nome que está acima de todo nome. Quantos nomes existem no mundo, em todas as gerações, nações, épocas? Você já parou para pensar? Só aqui entre nós, quantos nomes existem? O nome de Jesus está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é a pessoa mais importante do universo. Jesus é aquele que ouviu do Pai: assenta-te. Meus amados irmãos, você para pensar no que significa a importância deste lugar à destra, à direita de Deus. Lucas fala à direita do Todo-Poderoso Deus. Hebreus fala à direita da majestade nas alturas. A pessoa mais importante do universo. A palavra profética, você vê como é incrível. Diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra, nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Hoje a gente sabe o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Venceu o mundo, venceu a carne, venceu o pecado, venceu o diabo, expôs à vergonha e ao desprezo principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Deus o colocou acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder e domínio está Jesus, ressuscitado dentre os mortos, sentado à direita de Deus, acima de todo poder e domínio está Jesus, exaltado, elevado por Deus Pai. Toda autoridade lhe foi dada. Para pensar, irmãos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Teu Senhor, meu Senhor, não é fraco. Todas as coisas lhe foram subordinadas. Tudo está debaixo dos seus pés.
Ele está acima de tudo e acima de todos. Tem em suas mãos toda a autoridade. E voltará. Mateus 24, verso 30 diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não é pouca glória. Talvez esse seja nosso tema no retiro. Tenho pensado muito sobre isso, sobre a vinda de Jesus. Deus tem falado muito com vocês sobre Atos dos Apóstolos, e você vê que Atos 1, a partir do verso 9, Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos e começa a subir, a ser elevado à vista deles. 2 varões vestidos de branco se colocam ao lado deles e questionam os discípulos dizendo: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir do mesmo modo, da mesma forma com que o vistes subir. Jesus voltará. O Espírito está dizendo: vem. E a noiva diz: vem. A igreja está dizendo: vem. Uma frase de sabedoria que o Marinaldo disse hoje, muito interessante, né? Deus tem a sua igreja dentro da igreja. Dentro da igreja, porque tem uma parte da igreja que não está dizendo vem não. Tem uma parte que diz assim: demora mais um pouco, que eu tenho alguns planos e projetos aqui para realizar. Mas não adianta, eu creio que esse tempo está chegando. E graças a Deus, que podemos levantar nossa cabeça e exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Não tenho conseguido parar de meditar nessas coisas. Eu acho que isso é o mais importante, porque nós estamos vivendo num tempo de muita incredulidade no mundo. A fé, entre aspas, corre perigo. Nas salas de aula, né? Universidade, faculdade, tenho 2 filhos que já se formam o ano que vem, e na televisão, nos meios de comunicação, o homem cada vez mais se afasta de Deus, e uma parte desses homens que se afastam de Deus, estão se afastando por coisas lícitas, não propriamente pecado, coisas que são, né, do dia a dia, né? Estamos trocando o Senhor por tantas coisas aí que perigosas, que são ferramentas de Satanás que têm contribuído para esfriar o amor, diminuir a chama. Precisamos olhar firmemente para Jesus, irmãos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. 2 coisas importantes para nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Paulo fala em Atos 20, 21, né? Sobre o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O abandono da independência, né? A mudança de mente, a submissão voluntária ao reino de Deus, mas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos firmemente para Jesus, quando mergulhamos nesse rio de graça, de vida, de poder, porque pelo menos para mim, me dá uma esperança tão grande. Eu me sinto até muito importante, meu filho ri às vezes, né? Porque, meu Deus, Ele sabe exatamente quem eu sou, o que eu sinto, como eu vivo neste mundo, porque Ele viveu também. Hoje eu tenho um sumo sacerdote assentado, que adentrou ao céu e está assentado à direita de Deus, que intercede continuamente por mim diante do Pai, porque Ele também, assim como eu, foi tentado em todas as coisas. Ele se compadece das minhas fraquezas.
Tem gente que ainda faz a ideia de um Deus carrancudo. É impressionante, eu vinha no caminho para cá, no aeroporto, lendo números e vendo a força da intercessão de Moisés. Como Moisés intercedia, Deus estabeleceu um princípio. Inclusive quero dar a dica, eu trouxe um livro que nós escrevemos o ano passado, chamado Primeiros Passos, que fala da importância da leitura bíblica, da oração, do jejum e da adoração. E é interessante como Deus estabeleceu esse princípio da dependência. O homem precisa pedir a Deus. Deus não fará nada que não pedirmos. Pedir e as suas armas. Até agora não recebestes, porque não pedistes. Né? Então Deus estabeleceu essa questão do pedir, da dependência, do buscar. Nós temos que buscar a Deus mesmo, irmãos. E obviamente, no que diz respeito a esse pedir, esse princípio da intercessão, do clamar, do buscar, do se colocar na brecha por alguém, Deus escolheu bem Moisés. Moisés intercedia continuamente pelo povo. Ai daquele povo, sem a intercessão de Moisés. Mas é interessante que Jesus, o sumo sacerdote, o grande intercessor, que vive 24 horas por dia intercedendo por mim e por você, à direita de Deus, e com essa propriedade e autoridade de ter se manifestado como homem, ter vindo, vivido, tabernaculado entre nós, se identificou perfeitamente comigo, com você, conosco, sabe exatamente o que eu e o que você, o que nós passamos e sofremos diariamente, casa, no trabalho, seja onde for. E agora Ele intercede por mim e por você. É maravilhoso ou não é? Dá uma esperança, dá um consolo. De fato, vai esclarecendo o propósito da nossa existência. A razão da nossa vida é Jesus. Todas as demais coisas não têm importância. O mais importante é Jesus. Ele é o centro de tudo. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças nesta noite, pela honra que temos de nos reunir em torno do nome de Jesus. Não há razão para nos reunirmos fora de Cristo. Ele disse que 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está no meio. Obrigado por podermos mais uma vez desfrutar desta presença, desta companhia doce, preciosa, agradável, do Teu Filho, que é o nosso amado, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso maior anelo, nosso maior desejo, o nosso maior amor. Nós te amamos, Jesus, e sabemos que o Senhor também nos ama, provou isso já, pelo fato de ter morrido por nós. Obrigado por Tua igreja aqui, Senhor. Obrigado pelos pastores, obrigado, Senhor, por cada discípulo, por cada irmão. Obrigado pela presença do Espírito Santo em cada um de nós, que vai nos ajudar a não nos esquecermos de que Cristo é tudo, em todos, tudo em cada um de nós, e a pessoa mais importante do universo. É no nome dEle que nós oramos, Senhor, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor pela vida do Daniel. Pedir o Rui para orar aqui. Vem cá, Rui, orar na vida do Daniel, agradecendo por essa palavra tão rica. Queria só dizer aos irmãos que muito mais o Senhor vai estar liberando nas nossas vidas nesses dias, ali no encontro, né? Sábado, domingo, segunda e terça, estaremos juntos nesse tempo ali. Somos tão gratos a Deus por esse tempo tão precioso, que o Senhor nos convoca
para ministrar os nossos corações. O Rui vai orar e depois eu tenho só alguns avisos para informar os irmãos. Pai querido, bendito seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor, em cuja presença nós estamos. Não há palavras que possam expressar o que nós sentimos, que nós experimentamos, que o Senhor fez em nós nesta noite, pela instrumentalidade do teu profeta. É impossível, Senhor, que saiamos daqui como nós entramos. Algo novo aconteceu, uma experiência nova, uma unção nova, unção que quebra jugo, unção que nos levanta na força e no poder do Teu Espírito Santo, para sermos em vida, não só participantes da Tua glória, mas manifestá-la através da nossa própria vida. Aleluia. Nós sabemos que o Teu Espírito está selando esta palavra no nosso coração. Estamos sendo transformados segundo esta palavra. Esta palavra nos converte nesta hora, Senhor. Há uma conversão sobrenatural em nome de Jesus sobre nós nesta noite, através da ministração profética da Tua palavra. Toda a glória e toda a honra pertencem ao Senhor, em cuja presença nós estamos. Te louvamos pela vida do Teu Filho, porque o Senhor o trouxe. A obra é Tua, a vontade é Tua, e Ele é Teu. Nós somos Teus, fomos comprados pelo Teu sangue, Senhor, e transformados pelo poder da Tua ressurreição, para que não vivamos mais, mas Cristo viva e reine em nós. Aleluia. Abençoamos o Teu Filho, Senhor, nesse tempo que Ele vai ficar conosco. Seja sobre Ele a Tua graça, a Tua unção, o renovo da Tua revelação, para que Ele ministre do Teu coração ao nosso coração, e haja graça sobre graça na vida dos Teus filhos nesses dias. Nos estendemos, ó Pai, à sua esposa, nos estendemos aos seus filhos que não estão aqui, guarda-os na Tua presença, preserva-os pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos pela vida do Teu Filho, Te louvamos por tudo quanto Ele representa para nós e para o Teu reino, e nós pedimos por Ele, que o Senhor o conserve na Tua graça, na Tua presença, que o Senhor o guarde envolvido na Tua glória, e na unção do Teu Espírito Santo, para que simplesmente ele seja um canal nas Tuas mãos, para, Senhor, exaltar e manifestar a Tua presença, segundo a graça do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, por esta hora tão rica que o Senhor nos proporciona, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só dar um aviso aqui rapidinho aos irmãos. O Daniel, que ele falou aqui, está até naquele CD Centralidade, eu acho isso, né, Daniel? No DVD Centralidade. E está ali à venda, e tem uns CDs também, os livros que ele acabou de citar aqui, são os materiais dele. Então, os irmãos poderão adquirir aqui, e também está lá, o Arley está vendendo. Vem cá, meu querido. O Arley. Amados, só dar alguns recados. Era para a Tati ter vindo, mas ela
acabou não conseguindo.